Olá pessoal, aqui é Marcos Tanaka-Rise e mais um produto da ECD Training, esse super mini podcast especial aqui, a série Ciência no GAC, com oferecimento das pessoas que nos ajudam no Apoia-se, apoia.se/ecdambiental, patrocínio da Clean Environment Brasil, da Vessol Group e edição de Lilian Coriaço Riz. A ideia aqui é fazer episódios curtos, bastante curtos, para apresentar um conceito científico que é usado no GAC para ajudar todo mundo a compreender como as coisas funcionam no nosso dia a dia. Neste primeiro episódio, vou falar com vocês sobre a pressão atmosférica depois da vinheta. Bom, pressão atmosférica é toda aquela força, peso, todo aquele peso da coluna de ar que recobre o planeta inteiro, exerce na superfície da Terra. Essa pressão atmosférica varia um pouco. Ao nível do mar, ela é de 101,325 kPa, ou, guarda esse número, 1013,25 millibar, também chamado de 1 atm, uma atmosfera. No topo do Everest, a 8.000 metros de altura, essa pressão atmosférica é bem menor, cerca de 1/3 desse valor, de modo que é uma variação aí da pressão atmosférica de acordo com a altitude. Para vocês terem uma ideia, quando está para cair uma tempestade, assim ao nível do mar, forma-se uma zona de baixa pressão de aproximadamente 1000 millibar, ou seja, 13 milibar de diferença, e isso já é suficiente para gerar toda aquela ventania que a gente vê quando está chegando uma tempestade. A relação da pressão atmosférica com a água é importante para o que vamos falar aqui. Em termos gerais, a água que está em contato com a atmosfera está submetida à pressão atmosférica. Isso vale tanto para um copo d'água quanto para a água subterrânea. A água também tem a pressão própria da coluna da própria água. Basicamente, 1 metro de coluna de água exerce a pressão de 98 milibar. Então, se fizermos a conversão do milibar para metro de coluna d'água, outra unidade de pressão, ao nível do mar a pressão atmosférica é de 10,34 metros de coluna d'água, que é o resultado da divisão dos 1013,25 milibar, aquela pressão atmosférica em milibar, por 98 milibar, que é daí que fica sendo a conversão de 1 metro de coluna d'água em milibar, o que resulta nos 10,34 metros de coluna d'água. Então, tudo isso é para dizer para vocês que essa é a conversão. 10,34 metros de coluna d'água é o valor da pressão atmosférica nessa unidade. E aí o significado desses 10,34 metros de coluna d'água é bastante simples. A pressão atmosférica exerce o equivalente a 10,34 metros de coluna de água em cima de tudo que está na superfície do planeta, lembrando, ao nível do mar. Outro significado importante é que a pressão atmosférica, por conta disso, esse valor da pressão atmosférica, é capaz de elevar uma coluna de água até 10,34 metros ao nível do mar. Agora, vamos pensar na água num copo. Quando colocamos um canudo nesse copo com água, a pressão atmosférica está agindo na superfície da água no copo e dentro do canudo e tem um valor igual. A mesma pressão atmosférica está agindo dentro do canudo, fora do canudo e no copo d'água. Dentro do canudo, a água se eleva dentro do canudo, ela entra no canudo até atingir o equilíbrio de pressão da coluna de água do copo, empatando com a coluna de água dentro do canudo com a coluna de água fora do canudo. Porque, como a pressão atmosférica é a mesma em todo lugar ali, no copo, dentro e fora do canudo, a pressão da água faz com que a água suba pelo canudo até empatar a pressão externa com a interna do canudo. Muito bem, e aí quando a gente toma água pelo canudo, nós estamos criando um vácuo dentro do canudo, ou uma pressão negativa, retirando parte da pressão atmosférica que estava sendo aplicada na parte interna do canudo. Nesse momento, a pressão atmosférica fora do canudo é maior que a interna. Então, podem ocorrer duas coisas aí. Ou o canudo não suporta a pressão externa e colapsa, aí ele implode por conta da pressão atmosférica fora do canudo ser maior que a interna, e o material não aguentar essa pressão externa, ou então a água sobe pelo canudo pela diferença de pressão, ou seja, a pressão atmosférica agindo na parte externa do canudo, empurra a coluna de água para cima dentro do canudo. Então você cria um vácuo, mas não é o vácuo que puxa a água, e sim a pressão atmosférica que empurra a água para cima. Então o que faz a coluna d'água subir em uma tubulação, como um canudo ou qualquer outra tubulação com pressão negativa, é a pressão atmosférica empurrando a coluna de água. Para isso ocorrer, obviamente, é preciso que a água esteja sob a influência da pressão atmosférica. Se o canudo estivesse num copo totalmente fechado, sem influência da pressão atmosférica, não ia adiantar succionar o canudo, que a água não subiria. Vocês também já podem ter visto aquele experimento, que é um brinquedo de crianças, com seringa, a gente constrói para criança. Imagina 2 seringas com um pouco de água em uma delas, Essas seringas estão conectadas por uma mangueira. Uma seringa é o controle,
com a água funcionando aí como um fluido incompressível, e a outra seringa faz movimentos como se fosse um pistão. Você aperta aqui, né? Então quando você empurra o êmbolo da seringa do controle, a água vai pela mangueira até a seringa do movimento, que abre o seu êmbolo aí mais ou menos instantaneamente, quase instantaneamente. Você aperta aqui, ele abre lá, porque a transferência de pressão pela água como fluido incompressível é quase imediata e é muito eficiente. No entanto, quando a gente puxa o êmbolo da seringa do controle, há uma certa demora no movimento de volta da água, portanto, né, da descida do pistão, representado lá pela outra seringa que está fazendo o movimento. Essa demora ocorre porque nós estamos criando uma pequena pressão negativa aqui na seringa do controle e aguardando a pressão atmosférica empurrar o outro êmbolo para aí sim mandar a água de volta para a seringa controle. É a pressão atmosférica lá que empurra a água para cá. Novamente, podemos ver que quando aplicamos um vácuo num sistema, a movimentação da coluna de água é dada pela pressão atmosférica que empurra a coluna de água. E aí a gente chega ao nosso GAC. Em 2 ocasiões esse fenômeno é bastante importante. Um deles é a bomba peristáltica, utilizada em amostragem de água subterrânea. Todo mundo já ouviu falar que a peristáltica só funciona se o NA for mais raso que 7 metros ou que 8 metros, dependendo de com quem está conversando. A bomba peristáltica funciona com movimentos peristálticos de apertar e soltar uma mangueira flexível. Em geral, essa mangueira flexível é de silicone, e com isso ela cria um vácuo na tubulação conectada a ela. Se a peristáltica cria um vácuo, a água sobe pela mangueira por causa da pressão atmosférica empurrando a água que está no poço por essa mangueira. E como a pressão atmosférica é de 10,34 metros de coluna d'água, a elevação máxima de uma coluna de água pela pressão atmosférica é de 10,34 metros. Não tem como, pela física, que eu acabei de explicar rapidamente aqui, não tem como a água subir mais que 10,34 metros. Então por que falamos 7 metros, 8 metros? Primeiro porque 10,34 é o nível do mar. Isso varia para menos, né, de acordo com a altitude do lugar que você está trabalhando. Segundo, há o vácuo não muito eficiente gerado pela bomba peristáltica, o que também reduz a eficiência da pressão atmosférica empurrando a coluna de água. Por fim, no caso, é bastante importante, temos a perda de carga nas paredes das mangueiras, o que faz com que essa pressão se dissipe pelo trajeto, diminuindo também a eficiência da pressão atmosférica agindo sobre a água. E aí por isso que a gente fala em até 8 metros. E ainda tem mais um outro fator, né, que se você está tirando água de um poço, o NA deve rebaixar pelo menos um pouco, então esse nível rebaixado também entraria na conta. De modo que se o NA que você mede antes de começar a mostrar a água lá naquele poço for maior que 8 metros, é melhor trocar de bomba porque dificilmente vai dar certo. Mas, curiosamente, tem vezes que dá certo. Por quê? Né? E aí entra o segundo uso dessa nossa conversa aqui, dentro do GAC, né, a pressão atmosférica no GAC. A remediação por MPE. MPE é extração multifásica num tubo único, né, chamado lá de drop tube. A ideia no MPE é aplicar um vácuo no tubo, que basicamente é uma mangueira, né, uma mangueira corrugada de 1 polegada, de 1,5, de 2 polegadas de diâmetro, cortada com um chanfro, né, cortada inclinada para aumentar a área de ação. E aí esse aumento da área de ação tem o objetivo de succionar não só a água, mas também o vapor e especialmente o líquido sobrenadante, né, dentro do poço, a chamada fase livre dentro do poço, né, fazendo tudo isso num único tubo, né, o drop tube, ou também chamado de tubo de extração. Mesmo sendo no caso um fluido multifásico, a ideia é a mesma. Só é possível, pela hidráulica, pela física, fazer a água subir por esse tubo no máximo 10,34 metros, porque é a pressão atmosférica que tem que empurrar a água para cima. Não exatamente 10,34, um número menor que esse, por conta aí que eu já falei, altitude, perda de carga, etc. Mas muitas vezes dá certo colocar um MPE com um NA mais profundo do que os 10,34 metros, né? E por quê? Porque a mecânica dos fluidos prevê a chamada força de arraste, é um tipo de atrito entre o fluido a ser extraído e o fluido extrator. No caso, o fluido extrator é o ar. Então, quando a gente aplica o vácuo, há um fluxo de ar. No caso, a pressão atmosférica empurrando o ar para cima. A água, como corpo contínuo, obedece o que eu falei até agora, os 10,34 metros, né? A pressão atmosférica empurrando aquela massa de água contínua. Porém, um fluxo de ar por si só consegue arrastar um pouco da água e, eventualmente, consegue arrastar o óleo. E essa força de arraste aí é proporcional à viscosidade do fluido e ao quadrado da velocidade do fluxo de ar. Como a velocidade do fluxo do ar no MPE pode ser até que relativamente alta, o arraste também ocorre com bastante frequência nesse tipo de remediação, mesmo supostamente, entre aspas, né, desobedecendo a física básica. Ela não está desobedecendo a física básica, está usando uma outra propriedade que é o arraste. Tá? Mas na bomba peristáltica, o arraste também pode ocorrer, mas o fluxo de ar é muito mais lento, então é muito mais difícil ocorrer o arraste. Mas ainda assim isso pode ocorrer, e se por acaso a bomba peristáltica conseguir extrair água
numa profundidade maior do que os 10,34 metros, será com arraste, e com arraste, obviamente, a amostra de água não será nem um pouco representativa, porque você vai perder muitos voláteis aí em decorrência desse arraste. Em resumo, como a pressão atmosférica máxima é ao nível do mar, e tem um valor de 1013 milibar, que equivale a 10,34 metros de coluna d'água, a elevação contínua de um líquido por um tubo a partir da aplicação de vácuo nesse tubo é de, no máximo, 10,34 metros. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessa ideia de trazer alguns conceitos científicos básicos aplicados ao GAC. Me contem o que acharam do episódio, da ideia e tal. Esse episódio está disponível no YouTube, Spotify, Substack, agregadores e podcast. É um oferecimento da ECD Training, dos apoiadores da nossa campanha no site apoia.se/ECDambiental e conta com o patrocínio da Clean e da Vessol. Então é isso aí. Um abraço e até o próximo episódio da série Ciência no GAC.